Olá, minha gente, mais um ponto de vista no ar e dessa vez nós vamos falar sobre procedimentos estéticos. Dismorfia corporal. A dismorfia corporal é um transtorno psicológico que consiste em uma preocupação excessiva pelo corpo perfeito. Isso faz com que a pessoa supervalorize pequenas imperfeições ou até mesmo imagine algumas imperfeições, resultando num impacto muito negativo para a sua autoestima, além de afetar a sua vida profissional e social. Comigo, a psicóloga Débora Queiroz, ela vai trazer para nós o ponto de vista da psicologia em torno desses procedimentos que têm acontecido demasiadamente. Débora, muito obrigada pela sua participação. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando de um assunto tão importante como esse. Débora, a gente já começa aí por essa questão de dismorfia corporal, né? O que é isso? A dismorfia corporal é um transtorno psicológico que afeta, na sua maioria, as mulheres, né? Não significa que não afete os homens também, mas dentro da prevalência, as mulheres acabam ganhando, né, muito mais essa preocupação. É uma preocupação excessiva com um pequeno defeito, uma questão do corpo, um detalhe que as outras pessoas acabam não vendo esse detalhe, mas eu percebo. Então a gente precisa entender que é uma questão psicológica porque afeta muito a parte emocional dessa pessoa. Ela tem uma dificuldade no convívio social referente a esse pequeno defeito que ela percebe e ela acaba olhando muito mais no espelho, fazendo verificações, se comparando a outras pessoas em perfis sociais, daquilo que é diferente do que ela percebe. A gente precisa entender, é uma percepção individual da autoimagem. Eu não me percebo de uma forma como as outras pessoas me percebem. Então eu coloco um defeito muito grande e eu sofro intensamente, obsessivamente a respeito desse defeito que eu acabei colocando. A gente pode considerar que isso venha a ser uma obsessão ou pode se tornar uma obsessão? Excelente pergunta. Não só pode, como o transtorno dismórfico corporal, ele faz parte da família dos obsessivos. Né? Não é um transtorno obsessivo compulsivo, mas ele faz parte, ele está ali, né, no meio dessas pessoas, desse transtorno em si. Né? Então, além dele se tornar uma obsessão desse paciente, ele também pode agravar intensamente o processo emocional desse paciente. Então, sim, ele faz parte ali das obsessões, sim. E como é que a gente faz para perceber que está caminhando para esse lado? Tem alguns sintomas? O que remete à dismorfia corporal? Eu acho que seria interessante a gente entender que toda busca por uma melhoria estética não é errado. Eu posso melhorar algo que eu tô vendo que pode ser melhor para mim, que vai ajudar na minha autoestima, que vai melhorar a minha percepção de mim mesmo, que vai fazer com que eu me sinta melhor. Isso não é errado. Aonde que está o ponto? Quando eu começo a sofrer intensamente por conta desse defeito que eu coloquei. Que eu acabo percebendo em mim, né? Então, esse sofrimento, ele é tão intenso que faz com que até minhas relações sociais, elas se modifiquem. Então, como que eu começo a perceber isso? Quando, às vezes, eu falo, não, amiga, não tira essa foto minha, porque eu não quero que apareça essa pinta no meu rosto. Tá, amiga, mas tá tão bonita, não tem problema disso. Não, mas eu não quero. Então a pessoa ela não tira mais fotos, ou ela só tira de um perfil, ou ela só aparece de uma determinada maneira, ou ela nem aparece. Então as pessoas acabam percebendo mais, mas a dificuldade dela, essa percepção da autoimagem é dela e ela não consegue mesmo se ver. Então quando a gente começa a perceber que o sofrimento ele é intenso, que eu não consigo conviver de uma forma mais leve com a minha própria vida, então eu começo a entender que tem algo que eu poderia melhorar psicologicamente, né, para trazer uma vida mais leve. Mas não necessariamente isso é fácil de perceber para o indivíduo que já tem a autoimagem alterada. Uhum. E aí, assim, quando a gente pensa nos dias de hoje, né, principalmente com essa questão da tecnologia, muitas redes sociais, aí essas redes sociais ofertam pra gente o filtro. Quem não gosta de aparecer na tela com uma pele de pêssego, né? Seria lindo se fosse, né, para a vida real. Mas quando isso se torna, acho que excessivo, ao ponto de a pessoa não conseguir mais publicar uma foto sem filtro, será que já é um momento de falar, não, peraí, deixa eu procurar primeiro um terapeuta, primeiro um psicólogo, antes de tentar fazer um procedimento?
Vamos pensar um pouquinho, né? Nós vivemos num mundo digital em que é normal a gente colocar um filtro para aparecer na rede social. Então eu não posso aparecer com a minha cara lavada porque isso não é bem aceito socialmente, né? Quando a gente segue uma blogueira, a gente segue uma influencer que não tem estudos, né, para dizer que, olha, é assim que a gente tem que aparecer, mas é como eu me percebo, né? Porque eu me percebo na tela através do outro. Então quando eu tô ali percebendo o outro, eu também começo a aprender que não é socialmente aceito aparecer assim que eu acordo, com os meus olhos inchados, com o cabelo não penteado e com a pele que não tá lisa. Que os meus cílios não estão bem alinhados, a minha boca ela não tá rosinha, então eu preciso colocar um filtro. Por quê? Porque a pessoa que eu assisto é assim que ela aparece, perfeita, né? Incrível, maravilhosa. Então a rede social ela acaba tendo uma influência importantíssima, né? E cruel em como eu preciso me apresentar socialmente. Então acaba sendo uma dificuldade dessa geração, nós aí da geração X aí, a gente ainda foi evoluindo com o tempo em relação à tecnologia. Mas vamos pensar na geração Z. Elas nascem já olhando as fotos de como tem que ser passando o dedo. A gente ainda passava no álbum, né? Elas vão passando no dedo, elas vão vendo aquela foto, elas vão olhando de como... Eu posso usar aplicativos para modificar quem eu sou, eu posso mudar a cor dos meus olhos, eu posso mudar a cor do meu cabelo no mundo virtual. Eu posso ser quem eu quiser. E aí eu preciso me apresentar para o mundo real. E o mundo real, como você mesmo disse, não tem a pele de pêssego. No mundo real, os meus olhos são da cor que eles são. No mundo real, o meu cabelo, ele às vezes está alinhado, às vezes desalinhado, como é no mundo real para todos. Só que a gente mostra na internet aquilo que é editado, aquilo que eu quero que apareça. Até o choro, eu fico pensando, né? Até o choro parece que hoje em dia ele é maquiado. Porque eu preciso demonstrar uma dor para mostrar que eu também tenho uma vulnerabilidade, porque isso é melhor aceito socialmente, e aí eu quero mostrar também que eu sou sensível, mas eu também tenho que mostrar de uma forma em que a outra pessoa percebe, olha que mundo que a gente tá. Não ficar feia, né, quando está chorando, né? Exato. Eu posso chorar, mas eu não posso ficar feia. Claro, eu tenho que ainda mostrar que, olha, eu sou como vocês. Este aqui é o meu mundo real, mas não é. Sim. Não é o mundo real, é o mundo editado. E tem alguma relação com a forma que a pessoa se alimenta? Porque junto com isso a gente tem aí um desespero pela magreza, né? Isso ainda continua. Quando a gente fala de dismorfia corporal, a gente lembra dos transtornos alimentares. O transtorno alimentar, ele também é uma questão psicológica, né? É uma questão mental. E aí a gente às vezes tem, vamos supor, eu não gosto do meu abdômen, porque assim, a dismorfia corporal ela está associada a um defeito de uma parte do corpo, né? Então, não o corpo inteiro em si, né? Mas vamos supor de uma parte do corpo que eu não gosto do meu abdômen. Então, para eu ter um abdômen perfeito, eu vi um vídeo na internet, dentro ali das redes sociais, de uma blogueira falando que eu preciso fazer um exercício X. Então, eu passo a executar aquele exercício ou a me alimentar de uma forma restritiva ou de uma forma nada saudável ou a usar medicamentos de uma forma não legal para eu conseguir ter aquilo e realmente melhorar o meu abdômen. Porém, eu olho para o meu abdômen e vejo, não. Estou aqui há meses treinando, fazendo o que essa blogueira pede para eu fazer, eu não estou igual a ela. Então, eu vou num procedimento estético. Só que quando a gente tem uma percepção da autoimagem, eu tenho uma dificuldade de me perceber. Então, olhando para mim, eu vou ali num médico, num dermato, vou numa parte estética, e num cirurgião plástico, e aí eu olho para o meu abdômen e falo, olha, doutor, eu quero igual a isso aqui. E aí a gente precisa entender que a cicatrização é diferente, que o meu corpo é diferente, que aquilo nunca vai ser igual, real. E aí aquele médico, ele acaba sujeitando a fazer uma cirurgia numa pessoa que tem uma dismorfia, e aí ela nunca vai ter uma percepção, uma perfeição daquilo que ela realmente queria. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica informou que nos últimos 10 anos houve um aumento de 141% no número de procedimentos estéticos feito por jovens de 13 a 18 anos. E nos últimos 4 anos,
O número de atendimentos cirúrgicos e não cirúrgicos cresceu 40%. Débora, ainda que a medicina esteja bastante avançada, que as pessoas façam aí boas escolhas, né, pelos médicos, esteticistas, eu acho que esse número ainda é muito preocupante. Ele é avassalador, vamos pensar assim, né? Antigamente, eu não sei se o Conselho Federal de Medicina mudou, agora eu tenho visto alguns médicos postando o antes e o depois, coisa que era proibida para o Conselho. Eu não sei se essa lei já mudou, né? Não tenho conhecimento disso, mas o que a gente percebe? Por que era proibido fazer isso? Por que não era bem aceito? Né? Porque cada pessoa, ela é única. Então, a minha recuperação cirúrgica não é a mesma que a sua. Então, a gente está vendo adolescentes, como você mesmo citou, de 13 anos, em que o corpo não está formado, em que falta muito ainda para se chegar e até mesmo para amadurecer psicologicamente. Vamos lembrar de um dado? O nosso cérebro, ele amadurece, né, ele termina o amadurecimento dele com 21 anos, de 21 a 23 anos. O nosso lobo frontal, ele termina essa parte do amadurecimento, que é tão importante nessa idade. Como uma adolescente de 13, 14, 15, 16 anos está se submetendo a um procedimento estético, muitas vezes permanente, né? Para eu poder me sentir mais aceita socialmente. Quero voltar um pouquinho o dado, Carla, para a gente falar até dessa onda que a gente vê das mudanças dentro da parte estética. Alguns anos atrás, acho que uns 3, 4 anos, 5 anos, o que era legal? Eu ter o rosto harmonicamente. Então, o que era harmonicamente? Eu precisava ter mento, queixo, eu precisava também ter os lábios mais volumosos, o seio aqui, o seio da face maior, né, mais bonito. A gente tinha um padrão, esse era o padrão. E aí, conforme isso foi se tornando exagerado, a gente muda o padrão. Então, para eu ser aceita, eu ia lá nas clínicas estéticas e também nas clínicas cirúrgicas, eu queria ser desta maneira, porque assim, dentro da sociedade, eu me encaixo melhor, eu vou ser mais bonita, mais aceita. E agora, qual que é a onda que nós estamos vendo atualmente? O básico, o nada, os lábios mais finos, né? Então, lembra, na época lá dos anos 2000, em que ter seios volumosos era muito bom, era bem aceito. Então, as mulheres, já que esse é o padrão, as mulheres vão se adequar a esta busca cirúrgica para eu me adequar, mais uma vez, socialmente. Qual é a onda hoje? Quanto menos, melhor. Sim. Então, a gente volta para o cirurgião e fala, você pode retirar? Porque agora eu preciso ser aceita do que a sociedade também está dizendo. É óbvio que não é essa percepção que as mulheres acabam tendo inicialmente. Isso é uma percepção que a gente tem em consultório, isso é uma percepção que a gente tem no ambiente mais de estudos, que a gente está vendo as mudanças de comportamento da sociedade, de comportamento da mulher e de comportamento também do homem, né? Vamos incluí-lo nisso, porque a gente vê a busca também cirúrgica, se você olhar os dados, aumentou bruscamente na parte masculina, né, entre os homens. Então a gente está vendo que para eu ser aceita, para eu estar no ambiente social e também me fazer parte de uma bolha, porque isso é uma bolha, né? Para mim, no meu ponto de vista, isso é uma bolha. E para eu ser aceita dentro deste processo, eu preciso me adequar. E eu vou então gastar fortunas, eu vou gastar as minhas economias, eu não vou gostar daquilo que foi feito se eu tiver uma dismorfia corporal, porque eu nunca vou estar satisfeito. Eu tenho um caso que eu atendi recentemente, eu posso falar, Carla? Claro. Obrigada. Eu tenho um caso que eu atendi recentemente, né, de uma paciente que ela buscou a terapia pelas ansiedades, pelo sofrimento em si, por buscar um autoconhecimento, para ela melhorar as questões sociais dela, né, a parte de habilidades emocionais e sociais. E ao longo da terapia, ela trouxe uma questão que preocupava bastante ela, que era o sorriso dela. Então, ela não gostava do sorriso. E quando a gente olhava, aquela menina linda, né, com seus 23, 24 anos, uma menina perfeita, maravilhosa, e ela não gostava desse sorriso. Então, ela começou a fazer uma busca para poder mudar esse sorriso. Para ela, o sorriso era um pouquinho torto,
Ele tinha milimetricamente um lado maior do que o outro, então ele aparecia mais os dentes. Então ela foi em inúmeros dentistas para saber o que poderia ser feito, se ela poderia abrir mais os dentes, né, para que aparecesse mais dentes e menos gengiva, se ela poderia fazer uma cirurgia bucomaxilo. Então os dentistas falavam, olha, para essa cirurgia pode ser que você perca a sensibilidade. Então ela não queria perder a sensibilidade, mas ela queria resolver o sorriso. Então ela passava numa busca incessante para melhorar esse sorriso. E aí ela foi um dia fazer um botox na boca para poder relaxar o músculo da boca. E obviamente não ficou perfeito. Então ela passou a medir essa boca constantemente, olhar, ela trabalhava home office, então ela estava em contato com a face dela dentro de uma tela constantemente, então ela passou a olhar isso constantemente, a medir, e ela foi então com a medição para o dentista. Olha, você não fez direito, porque eu tenho isso aqui milimetricamente, o dentista falou, você mediu? Tipo, gente, você precisa de terapia. Né? E ela falou, não, eu medi, eu faço terapia e não é uma coisa fácil de ser tratada, porque realmente é uma percepção da autoimagem, isso é importante a gente frisar aqui. E aí essa pessoa, ela passou num sofrimento tão intenso, e o nosso trabalho como psicólogo é ajudar essa pessoa na aceitação do corpo como ele é. E nos valores, porque olha, para eu ser aceita socialmente e para eu ser bonita como eu vejo na rede social, eu preciso de um sorriso melhor, de um sorriso perfeito. Então esse era o defeito dela. Então ela passou dentro de um sofrimento intenso a fazer verificações diárias, inúmeras, a respeito desse sorriso. Então olha que ponto chega o sofrimento de uma pessoa para ela poder se encaixar socialmente e se encaixar dentro da estética daquilo que ela imagina. Então o nosso trabalho foi diminuir o uso de rede social, passar de seguir, né, deixar de seguir perfis das quais davam gatilhos para ela sofrer, parte psiquiátrica. Eu preciso melhorar a parte de ansiedade desse paciente. Vamos lembrar, na ansiedade, eu também tenho a parte obsessiva, dependendo do perfil desse paciente. Então, melhorar essa obsessão, né, diminuindo ali a ansiedade desse paciente. E que isso curou? Não, a gente não fala de cura, mas deu uma remissão desse sintoma, para ela viver melhor com a parte de quem ela é. Porque perfeita nunca vai ser. Entende esse processo, como é difícil? Sim. Sim, a internet trouxe muito isso, né, Débora? Essa questão da perfeição, né? Claro que lá nos anos 80, 90 a gente tinha isso, mas era mais distante, porque ou era na TV ou na capa da revista e a gente não tinha essa quantidade de informação. Hoje a gente tem informação a todo tempo. Tudo muito rápido. Tudo também. Muito rápido. Então, assim, acho que ter esse controle também e saber separar, né? Uma coisa é a pessoa que está ali na capa da revista ou já não é mais capa da revista, né? Mas assim, ela está ali na internet divulgando um produto de beleza, obviamente ela tem que parecer bela. Outra coisa é a vida real, né? A gente não consegue estar belíssima todos os dias, sem rugas. E eu achei interessante você falar sobre os homens, né? Que curioso, né? Porque antigamente eram só as mulheres, né? Os homens também adquiriram essa vaidade. Dentro do transtorno dismórfico corporal, eu tenho o transtorno dismórfico muscular. Ele é dentro desse transtorno. Então, às vezes, o homem ele não se vê forte o suficiente. Então, eu preciso ou de procedimentos estéticos, ou de uso de anabolizantes, né, para eu poder estar forte, para eu me sentir mais forte, para eu me ver forte. Só que como a gente está falando de, mais uma vez, uma alteração da própria imagem, eu nunca vou me ver assim. Eu preciso de muito tratamento para eu começar a me perceber como realmente sou. Porque as pessoas falam, nossa, você está muito forte, como você está bem, né? Você está forte. O cara fala, não, está faltando aqui. Eu vou lá e vou treinar mais. Então, o aumento, a dismorfia muscular, ela acontece mais em homens. Mas a gente está vendo também o uso crescente, né? Um ganho crescente ali no número de mulheres. Agora, a questão da dismorfia corporal ela acontece mais em mulheres como transtorno alimentar. Nós somos mais suscetíveis a esse tipo de informação na rede, porque nós estamos querendo estar mais belas. Você falou dos anos 80, os anos 90, né? Quando houve o aumento ali da parte estética associada aos seios, na era do silicone, o que as mulheres faziam? Elas levavam as revistas para os médicos. Olha, eu quero ter o seio da fulana, eu quero ter o corpo da fulana.
E o médico tentava ali, de alguma forma, chegar ali, né, dentro desse desejo dessa mulher que nunca era igual, né, porque o seio da fulana também poderia ser editado dentro da capa da revista. Com certeza. Né? Então também não era igual. E aí a gente vê hoje, não é mais assim, eu quero parecer como o filtro tá. Então eu posso modificar a ponta do meu nariz, eu posso colocar mais lábios, eu posso melhorar o meu mento, eu posso inclusive melhorar a cor, afinar a minha cintura, colocar o meu bumbum lá no teto, tudo por um aplicativo. Então quando eu chego eu falo, eu não quero mais igual a fulana, eu quero igual ao aplicativo, me faz assim. E olha como é irreal, eu não consigo nunca chegar nessa forma, nesse padrão, porque isso não é uma coisa que eu consigo fazer. Imagina para um médico, inclusive os dados nos mostram que dentro da parte cirúrgica, o nível de processos para os médicos aumentou. E assim, aumentou muito, porque eu quero ser igual a uma pessoa e você precisa me deixar assim, porque é um desejo meu. E aí você não me deixou assim, olha como eu estou, não gostei, o meu mamilo não ficou normal, os meus seios não ficou adequados, a minha barriga não ficou perfeita. Olha essa cicatriz que você me deixou. E aí o médico, ele recebe um processo, porque dentro da dismorfia corporal eu nunca vou estar perfeita. E o que a gente vê? Muitos médicos hoje, para poderem se proteger, eles mandam os pacientes se avaliarem psicologicamente. Então, a gente precisa dar um laudo que esse paciente está adequado, sabe os riscos de fato, e aí eles sim, né, vão poder operar esse paciente de uma forma mais segura. Porque o nível de crescimento da suscetibilidade desse transtorno aumentou, sabe, em graus, assim, de escalonáveis mesmo, né, de tão difícil que ficou a gente olhar para a rede social e realmente não se reconhecer mais. Débora, a gente vai tomar uma água, você fica aí que a gente volta já já. Nem precisa filmar tudo, amiga, porque vai pra internet. Olá, nós voltamos aqui no Ponto de Vista, falando sobre procedimentos estéticos. Ao meu lado, Débora Queiroz é psicóloga, especialista nesses atendimentos, né, que envolve procedimento estético, cirurgia plástica. Temos um ponto que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, a questão da bariátrica. Lá atrás havia preconceito, né, as pessoas que precisavam fazer essa cirurgia, porque é uma cirurgia diferente da estética, né? Muitas vezes necessária, então às vezes as pessoas passavam ali até por um constrangimento. Hoje já está mais aceita, né? Parece que quebrou um pouco esse tabu. Vamos falar um pouquinho dessa cirurgia? A bariátrica, ela é um dos tratamentos mais eficazes para a obesidade. O que a gente precisa talvez entender? A obesidade, ela é uma doença muito complexa. No mês passado, né, em janeiro, saiu as novas diretrizes para a gente avaliar a obesidade. Então, nós temos a obesidade clínica e a obesidade não clínica. Então, a obesidade clínica é aquela que o paciente ele já tem comorbidades, né? O paciente ele já tem algumas doenças associadas à obesidade, uma diabetes alterada, uma gordura no fígado e outras, né, doenças mesmo, né, associadas à obesidade. E a obesidade não clínica é esse paciente que ele está com sobrepeso, né, um peso maior do que o esperado, né, para o tamanho dele, mas ele está bem clinicamente, né? Então a gente vai precisar tratar de forma diferente. Então vamos falar desse paciente ali de uma obesidade já clínica, né, de uma obesidade que tem comorbidades, né, associadas ali junto a esse paciente. Então quando o paciente ele vai fazer a bariátrica, a gente está falando de um tratamento que traz uma eficácia importante para a sobrevida desse paciente. Ninguém opera simplesmente porque quero operar, porque eu já tentei de tudo, essa é a solução. É porque esse paciente, além de ter tentado de tudo, ele também vai tentar uma coisa muito mais extrema. Mas é extrema de uma forma importante, eu vou realmente trazer uma melhoria para mim. Antigamente a gente via a bariátrica como uma coisa meio, olha o que você está fazendo, você não foi treinar? E se você fizer uma dieta?
Você tentou dieta? Olha como é uma fala tão preconceituosa Sim. e gordofóbica para esses pacientes. Né? Porque parece que eu não tenho força de vontade, eu costumo dizer isso no meu consultório. Força de vontade parece um unicórnio, que a gente nunca viu, né? Mas que a gente escuta falar constantemente. Fulano tem força de vontade. Quando, na verdade, não é nem força de vontade, é uma questão associada à personalidade dele, associada também à autoeficácia desse paciente, que não é todo mundo que tem. Tá? Não é? Eu falo que eu não sou uma pessoa com uma alta eficácia. Eu, às vezes, preciso de mais incentivo, eu preciso de pessoas, às vezes, me ajudando para eu conseguir determinadas coisas que são importantes para mim. Mas existem pacientes que eles vão fazer simplesmente pela própria personalidade. Aquelas pessoas que emagrecem sem a bariátrica ou com a famosa, como eu falo, do unicórnio, a força de vontade. Então, a bariátrica, além dela ser importante, a gente precisa entender o que é a obesidade. Gente, eu falo que a obesidade... ela é tão complexa, mas tão complexa. Pensa numa palavra complexa e você expande isso de uma forma gigantesca. Ela é complexa. Ela envolve questões biológicas, ambientais, metabólicas, sociais. É tão complexa que não é uma coisa simples da gente ser entendida, como não é simples de ser tratada. Nós estamos o tempo inteiro evoluindo em ciência para tratar esse paciente. E aí a gente pensando até na questão da autoimagem, olha como é importante o tratamento psicológico para o obeso. Porque quando ele vai fazer, ele não pode ter, isso é importante citar, né? O paciente ele não pode estar com transtorno de compulsão alimentar, ele tem que estar tratado, né? Porque senão ele vai, após a bariátrica, ter episódio de compulsão alimentar. Então, ele precisa estar tratado, ele precisa estar bem. Ele não pode ter nenhum tipo de transtorno psicológico associado para que realmente a cirurgia seja um sucesso. Aí, ele fez a cirurgia, ele está bem, né? Ele está ali tentando o emagrecimento dele, mas ele precisa melhorar a imagem dele mesmo. Eu atendi um paciente que ele já estava magro, né, com seus músculos ali, porque você vai fazendo parte, né, de um processo também de uma reeducação dos seus hábitos, e ele não pulava na piscina. E sabe qual era a fala dele? Eu não vou pular na piscina, senão ó, vai água para tudo quanto é lado. Então, olha como é importante a percepção de como eu me vejo. E aí as mulheres também, os homens também acabam passando pela mesma situação. Após a bariátrica, eu tenho um emagrecimento importante e aí eu vou ter as consequências desse emagrecimento, porque a bariátrica não é para emagrecer, é para melhorar o metabolismo, né, as questões biológicas desse paciente como um todo, e o emagrecimento ele vem como uma consequência. Eu vou ter um excesso de pele. Sim. E aí eu vou ter que fazer uma nova cirurgia para poder fazer a retirada desse excesso de pele, mas a minha ideia era ficar parecida ou igual a fulana, entende? E aí eu nunca vou ser. Eu vou ter que então fazer uma cirurgia no braço para tirar o excesso de pele que ficou, uma cirurgia no meu abdômen e eu vou ficar com uma cicatriz importante. E aí a gente precisa pensar como que a imagem que essa pessoa tem de si mesmo, associada também à parte de como ela se vê. Se eu não me vejo como uma pessoa que emagreceu, eu estou sempre buscando o 44, o 46 e não mais o 40, né? Eu estou sempre buscando, porque eu não me vejo como aquilo que eu olho para o espelho. Então a gente está falando também de uma pessoa que ela precisa fazer todo um trabalho para se reconhecer novamente, porque ela sempre foi aquela imagem, né, maior e não mais aquela pequena, né, que realmente diminuiu. E fora o preconceito que a gente tem em cima da bariátrica, em cima do obeso. Eu falo que eu luto bastante por essa causa, porque dentro da parte do emagrecimento, dentro da parte da obesidade, a gente enfrenta muito, até dentro das questões da rede social, como se fosse uma coisa tão fácil de se fazer. Vamos falar dos Estados Unidos, né, Carla? O país que mais desenvolve alimentos para minimamente processados, o país que mais desenvolve alimentos que realmente ajudam a gente a emagrecer, a ter uma vida mais saudável, é o país dos obesos. Sim. Olha como a indústria também está associada a toda essa parte, né, da alimentação. Né? É o país que também mais tem fast food. Exato. Mas se você for nos mercados dos Estados Unidos, você vê proteínas, você vê... Eu estive viajando recentemente e eu olhava e falava, gente, não sei nem o que comprar. Tanta coisa boa, dá vontade de ter isso no Brasil. Mas a gente fala, a gente tem no Brasil. Mas olha que interessante, por que lá tem tanto obeso? Aqui também tem. E até pensando na parte estética, o quanto que o obeso ele não se encaixa em sociedade. Quando a gente pensa num ônibus, eu preciso ter um espaço para um obeso. Sim. Fala, não, mas o obeso ele tem que emagrecer.
Tá, mas enquanto ele não buscou o tratamento correto, ele precisa conviver em sociedade. Ele precisa ter espaço no avião, ele precisa ter momentos em que ele consiga simplesmente conviver como qualquer outra pessoa. Então ele precisa também ser aceito. Ainda que o tratamento esteja em vias de, ele ainda esteja buscando o tratamento para aumentar a sobrevida desse paciente. Então eu falo que é uma causa para a gente realmente discutir e ampliar bastante a questão social de entendimento da obesidade, porque as pessoas simplificam aquilo que não é simples e elas descomplicam aquilo que é extremamente complexo. Um ponto também que me fez lembrar, uma amiga que ela passou pela cirurgia bariátrica e ela contou que fazia, acho que uma semana que ela tinha recebido alta, voltou para o trabalho e a chefe dela falou, ué, você não foi fazer cirurgia bariátrica? Ela falou, fui, mas não parece. E aí ela, né, sabiamente falou, eu fui fazer cirurgia bariátrica, eu não fui fazer lipo. Então, assim, é diferente, as pessoas também confundem, né, o tipo de cirurgia e acham assim, ah, não, já tem que voltar magro, lindo, e não é assim, é um processo, né, um processo longo muitas vezes. A gente fala que os primeiros 2 anos da bariátrica, ele é a lua de mel desse paciente, né, porque o corpo ele está tentando entender o que foi que aconteceu, né, inclusive no bypass, em que o estômago ele é ligado direto no intestino delgado, então o paciente está tentando entender, o corpo está tentando entender realmente o que aconteceu ali, então ele passa por esse processo de vias D. Vamos lembrar que um paciente com bariátrica, ele vai fazer todo um tratamento para o resto da vida, até porque a obesidade ela é crônica. Mesmo que eu esteja magro, né, vamos lembrar disso, mesmo que eu esteja magro, não significa que eu não tenho mais obesidade, eu vou precisar continuar tratando. Então, você me fez lembrar, contando esse caso, Carla, da própria Jojo Todinho. Ela fez, antes da bariátrica, ela fez toda uma reeducação alimentar, ela postava os treinos dela, e aí, obviamente, gente, quanto mais você emagrece, mais fome você tem. Essa é a questão do nosso corpo biológico. Quanto mais... Meu corpo não está preparado para emagrecer, ele está preparado para reservar as nossas gordurinhas. Sim. Né? Então, quanto mais eu emagreço, mais fome eu sinto, mais o meu corpo está buscando voltar ao que ele era. Né? Então, Jojo Todinho, usando aqui o exemplo dela, né, maravilhosa, por sinal, ela fez a bariátrica e quando ela entrou no processo de emagrecimento, né, que estava mais visível, e foi convidada para participar do carnaval, acredito que do ano passado, se eu não estiver enganada, quais eram os comentários da rede social dos haters, os famosos haters? Não parece que você fez, pegue o seu dinheiro de volta, processe o seu médico, porque nada resolveu. Então, eram comentários completamente gordofóbicos, completamente preconceituosos de uma pessoa que passou por um procedimento de saúde. A bariátrica, ela está associada à saúde desses pacientes. Né? Eu vou fazer, não porque pela parte estética, preciso ficar magro, mas é por conta da questão de saúde. Por isso que, atualmente, houve essa diferenciação entre a obesidade não clínica e a obesidade clínica. Para a gente poder falar, olha, esse paciente ele precisa disso. Antigamente, Carla, a gente via mais o IMC. Então, o IMC, que é o índice de massa corpórea do paciente, associado à altura dele, ele tem um número para você se encaixar. Então, ele se encaixando num número ali, a gente pode dizer, olha, esse paciente está sobrepeso, esse paciente está em obesidade de grau 1, grau 2, grau 3, obesidade mórbida. Esse paciente está magro ou ele está em grau de anorexia, né? Ele está subnutrido. Então, hoje a gente vê que esse é uma métrica muito difícil, muito ruim, muito pobre. Eu não posso olhar para um paciente só por um número, eu preciso olhar para um paciente como um todo. Eu vou citar um outro famoso aqui, o Hulk. O Hulk, se a gente for fazer o IMC do Hulk pelo peso dele, vamos lembrar que músculo pesa mais do que gordura, né? Ele, dentro do IMC, ele está sobrepeso. O Hulk, aquele jogador super forte, né? Bem disposto ali, com bastante músculo, se a gente for usar só o IMC, nós vamos dizer que o Hulk está sobrepeso. Então, a gente vê que não é uma medida que nós usamos apenas ela sozinha, a gente precisa de outras formas para poder identificar esse paciente e o quanto tudo isso envolve a própria autoimagem desse paciente. Porque eu posso fazer a bariátrica, eu posso melhorar até a parte estética, eu posso buscar uma cirurgia para me ajudar, como eu falei aqui no começo da nossa entrevista. Não é errado buscar uma cirurgia estética,
Não é errado buscar uma melhoria dentro do seu dermato, cuidar da sua pele. Isso é maravilhoso, eu espero que as pessoas realmente busquem melhorias para a própria vida. O que é errado, errado não, né? Não posso dizer isso, mas o que está dentro de um processo mais saudável é o quanto isso não me causa sofrimento. O quanto Sem isso dúvida. me ajuda a viver uma vida mais feliz, uma vida mais plena, uma vida valorosa também, né? Nós temos alguns casos de mulheres que eram criticadas ou ridicularizadas ali por parte do seu grupo, né? Porque alguma parte do corpo delas não era bem vista. Por exemplo, a atriz Meryl Streep dos filmes A Dama de Ferro, ela fez também O Diabo Veste Prada. Ela comentou certa vez que durante a infância e a adolescência, muitos tiravam sarro do nariz dela, do tamanho do nariz. Hoje, ela é uma das atrizes mais aclamadas do cinema e o mesmo aconteceu com a modelo Gisele Bündchen, que ganhou as passarelas do mundo, né? Também era ridicularizada pelo nariz, né? Que é uma das cirurgias mais procuradas, né? Então, assim, é legal a gente ver o salto que aconteceu na vida dessas mulheres, né? Ali passaram a adolescência sofrendo bullying, né? Como se diz hoje. E hoje elas são aí premiadas, aclamadas e são o que são, né? Ícones de beleza, né? Eu acho, Carla, que vale a pena a gente citar também a musa do carnaval, a Paola Oliveira. Sem Ano dúvida. passado, a Paola Oliveira até revelou que perdeu alguns contratos após revelar o corpo como ele é. Sim. Né? Então a gente está falando de uma musa, de uma mulher incrível, de uma mulher perfeita que revelou dentro da parte das redes sociais, né? Ela contou publicamente que ela precisava estar sempre com medicações para atingir um nível de peso que não era o dela. Não era o dela. E aí a gente está falando, Carla, de uma mulher que se revelou como ela é com celulite, todas nós temos, com uma gordurinha aqui, com gordurinha no braço. E além de tudo, ela é tão incrível, para mim, ela é uma musa. Né? Sim, ao meu fato. ponto de vista, ela é uma musa, uma mulher maravilhosa, mas que a maior crítica não era dos homens, era de quem? Das mulheres. De nós mulheres. Né? Nossa, como ela engordou, nossa, como ela tá diferente, precisa voltar ao peso que era, ela relaxou. Sim. Olha isso. Ou comentários como, ai, a perna dela parece uma casca de laranja. Gente. Então, e talvez, olha como a gente não pode mostrar quem nós somos na rede social. Então, quando eu vou em busca de uma perfeição, né, e aí essa perfeição ela não existe, eu volto novamente para uma questão de uma pessoa que mostra como as coisas são. A Thaís Araújo também recebeu críticas dela aparecer sem maquiagem. Thaís Araújo tem quase 50 anos, com aquela pele perfeita. Quisera eu chegar na idade que ela tem, tão bem de saúde, tão bem esteticamente mesmo, né, com uma pele tão bonita como a dela. E ela também recebeu críticas. A gente não pode aparecer de uma forma que não seja a bolha que a sociedade colocou. Uma coisa que eu falo bastante, Carla, é que nós mulheres precisamos aprender as duras penas que não se elogia e não se critica o corpo de ninguém. Né? Eu falo muito isso para o meu marido, quando às vezes ele comenta alguma coisa, ela e eu e ele, tá? Ele fala, olha, fulana, eu acho que ela engordou um pouquinho, e aí eu rebato com ele. Não se fala do corpo de ninguém. Não se critica e não se elogia o corpo de ninguém. Então, por que a gente não elogia? Porque eu posso estar elogiando o transtorno alimentar desse paciente, dessa pessoa, né? Eu posso estar elogiando o que ela está fazendo de ruim para ela mesma. E eu posso também estar influenciando esse paciente numa compulsão alimentar. Então, nós mulheres precisamos ter este movimento de não se elogiar o corpo de ninguém. Se a gente quiser fazer um elogio, elogie a característica da pessoa. Como você é inteligente, como você é agradável, como é gostoso estar do seu lado, né? Como você está bonita por quem você é e não pelo corpo que você tem. Então, e a sociedade perdeu isso, né? É algo que tenho certeza, a gente precisa resgatar isso com urgência, né? Esse tipo de elogio. E não se emagreceu, se engordou, se a pele está manchada, se não está, porque muitas vezes a gente está ali ofendendo a pessoa, às vezes não é por querer, mas acaba ofendendo, né? Exato, Carla, eu tive uma paciente que ela chegou no consultório muito envergonhada, bem triste, né, naquela semana, tal. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei, ai, Débora, passei uma vergonha. Fui ao mercado
e vi uma colega que há um tempo eu não via e ela estava bem magrinha. Eu falei, fulana, como você tá magra, você tá tão linda, magrinha, tal. O que você fez? Porque era uma paciente que estava sempre querendo emagrecer, né? Afinal, a gente aprendeu socialmente que quanto mais magra, melhor. Né? Melhor, então, às vezes eu tô bem com o meu corpo, mas preciso estar mais magra. E aí ela foi elogiar essa pessoa, dizendo que ela estava bem magra, tal, e qual era a receita dela. E essa pessoa, né, essa mulher, olhou para ela e disse, a minha receita você não vai querer, eu tô com câncer. Então, olha que perigo quando a gente elogia o corpo de uma pessoa pela magreza. Você não sabe, eu repito isso com muito carinho para nós mulheres, você não sabe o que a outra mulher está passando. Você não sabe o que está acontecendo na vida dela. Então, não elogie, não fale nada. Você quer falar alguma coisa? Não fale. Vamos pensar assim, guarde para você, porque você nunca sabe o que o outro está passando. Débora, eu vou voltar em um ponto que nós falamos lá no primeiro bloco, quando a gente vê essa quantidade de adolescentes, pessoas muito jovens querendo algumas transformações, em alguns casos exagerado. Qual o cuidado, o que é preciso considerar antes de procurar uma clínica, seja de estética, seja de cirurgia? E aí pensando também se existe a responsabilidade dos pais. Eu acho que a responsabilidade dos pais está muito associada aos comentários em casa. Vamos pensar no peso, inicialmente, né? Vamos falar do público de adolescentes e de crianças também. Quando eu sou criança, eu quero ser amada e aceita pelos meus pais dentro da parte social, psicológica, da parte cognitiva. Então, para eu ser aceita, eu observo no mundo ao redor o que os meus pais comentam. Então, a minha mãe está sempre dizendo, eu preciso emagrecer, vamos fazer dieta, eu estou de dieta, eu tenho que ficar melhor. É bom, né, filha, que aí o buchinho emagrece, eu já escutei isso de algumas mães. E é uma criança, então ela acredita que para ela ser amada por esses pais, ela precisa estar mais magra. Então, é assim que funciona. Quando a gente entra na adolescência, eu não tenho mais de referência os meus pais, eu tenho de referência aquilo que eu vejo no meu colégio, que eu vejo socialmente e, obviamente, que eu vejo na rede social, Carla. E isso faz com que eu tenha uma referência nada saudável. Então, eu vou olhar a blogueira, eu vou olhar a menina, aquela que se maqueia, aquela que vai para o colégio às 7 da manhã, maquiada, e ela tem 10 anos, 12 anos, 13 anos. E aí, por isso que a gente olha, de novo, para esse aumento da cirurgia plástica com uma criança, 13 anos para mim ainda é uma criança, de 13 anos buscando um procedimento estético, buscando uma melhoria de uma forma que ela nem mesmo consegue se enxergar. E aonde que está mesmo o equilíbrio? Será que os pais, eles são responsáveis? Eu acredito que, eu falo isso no consultório, os pais estão errando tentando acertar, porque eu acredito que um pai que ama um filho, ele não deixa só porque, né, ele quer, sabendo que isso vai fazer mal para a criança. Mas eu acredito que o papel dos pais é sempre aceitar a criança por aquilo que ela é, pelas características que ela tem, não pelo corpo da criança. E é claro, eu posso sim ensinar meu filho de forma saudável a comer, a se alimentar, a exercitar o próprio corpo, mas não porque ela precisa ser uma criança magra, ou porque ela precisa ser uma adolescente bem aceita no mundo social. O que a gente fala para os adolescentes? Olha, gordinha desse jeito não arruma namorado. É isso que a gente fala. Eu estou dizendo que se você não se adequar ao padrão de beleza, você nunca vai ter valor. Essa é a mensagem que eu passo para os meus filhos. Então, a gente começa assim dentro de casa. E quando eu estou falando da rede social, o que meu filho assiste na rede social? O que essa criança que está ali no outro lado da tela, o que ela está ensinando para o meu filho? Porque isso também faz parte da educação dessa geração. Como nós citamos no primeiro bloco, Carla, a gente falou que a criança, ela olha para a imagem, né, essa nova geração, e ela não passa mais como nós passamos no albinho, né? Ela já clica, ela já consegue aumentar, ela olha, ela vê um defeito. Ou quando nós estamos tirando foto com os nossos amigos, quantas vezes a gente tira 10, 15 fotos, porque eu preciso que a foto esteja perfeita e adequada para eu poder postar e as pessoas comentarem. E se elas estão comentando, significa então que eu estou sendo bem aceita. E aí, por fim, a gente fica com aquela pergunta, né? Qual é o padrão de beleza? Porque assim, se tá muito magro, não tá bom. Se tá gordinho, não tá bom. Aí emagrece, ou então engorda. Então, né, há quantos anos a gente vem
lutando por esse padrão de beleza e nunca chega, ninguém nunca está dentro desse padrão. O padrão de beleza, ele muda de tempos em tempos. Como nós citamos também no primeiro bloco, anos 2000, seios. Depois a gente precisava aparecer as famosas paniquetes. Então precisava ter um corpo parecido com o delas para eu poder ser aceita. E depois a gente entra no modo de menos seios, porque algumas das blogueiras que a gente segue não tem seios. Então, menos seios, eu vou para a estética de novo e tento tirar os seios. O que nós estamos vendo agora, até de um movimento estético, é a extrema magreza, que é um movimento que me preocupa bastante, porque é um movimento que acaba associando bastante, Carla, a anorexia e a bulimia. Os transtornos alimentares, mais uma vez citado, como uma questão mental, né? Não é uma questão alimentar, é uma questão mental. Por quê? Porque eu também preciso chegar naquele padrão. Aí eu vejo uma blogueira que acorda às 5 da manhã, ela treina, ela faz uma meditação com o livro X, e aí ela toma um café potente, ela vai, ela corre, ela faz 3 exercícios no dia, e ela estuda, e ela come salada, e ela come um frango, e ela faz isso, e aí dentro das 24 horas dela, é tudo tão perfeito, tudo tão incrível, e é isso que eu consumo. E aí eu preciso pegar ônibus, preciso ir para o meu trabalho, eu preciso estudar porque eu quero ter uma vida melhor. E aí eu chego em casa, eu não consegui ir no mercado, a minha vida ela é uma vida corrida. Como que eu vou atingir um padrão estético que a sociedade está me colocando com as 24 horas que eu tenho, que não são as mesmas 24 horas que a outra tem? Então, a sociedade, assim, o que é o padrão de beleza? O padrão de beleza, ele muda constantemente. E aí eu, dentro da minha... Eu falo eu, no caso, né, as mulheres, as pessoas em si, elas vão precisar entender e se regular de acordo com aquilo que está sendo colocado. A minha fala sempre é, Carla, que nós precisamos viver uma vida de valor. E a vida de valor não é aquilo que as pessoas colocam para nós, mas aquilo que é meu internamente. Aquilo que eu falo como algo que me movimenta. Eu falo muito para os meus pacientes, por que você vai à academia? Porque meu médico mandou. Tá, então você não vai conseguir seguir isso ao longo prazo, porque não é uma mudança de hábitos, é porque alguém falou que eu tenho que fazer. Mas por que você vai à academia? E quando ela encontra o valor dela, eu vou à academia porque eu quero ter músculo suficiente, viver o suficiente para ver os meus netos crescerem, para pegar o meu neto no colo sem sentir dor nas costas. Opa, encontramos um valor para essa pessoa. Encontramos algo que faça sentido para a vida dela, para esse movimento. Então, quando eu encontro um valor que é interno e não externo, não é aquilo que me falam de beleza, mas aquilo que eu sou, eu consigo então viver uma vida muito mais leve, uma vida mais tranquila, associada àquilo que eu enxergo de mim mesmo. Com propósito. Com propósito. Ou com uma questão mesmo de, quando eu falo de valor, a gente não está falando do valor social, mas do valor interno, aquilo que faz sentido para a minha vida. Eu costumo dizer que, como psicóloga, eu passo muito tempo sentada. E a gente, então, relaxa a parte da lombar. E eu começo a andar, eu começo a sentir dor na lombar. Então, eu passei a fazer... Eu não gosto de academia, revelo, né? Não gosto, não é muito da minha praia, mas é necessário. Então, todas as vezes que eu vou, ou que me exercito, eu vou já querendo ir embora, né? Eu falo, tá acabando, por favor, tá acabando. Então, eu vou já querendo ir embora. E aí, eu me lembro do porquê que eu tô lá. E o porquê que eu tô lá é o valor que eu coloco para as coisas. Eu quero continuar atendendo os meus pacientes, trazendo valor para a vida deles, entregando o que há de melhor dentro da ciência, sem sentir dor. Então, aquela famosa frase lá do avião, né? Aquela famosa regra, desculpa, em que primeiro a máscara em você, depois você ajuda os outros. Então, é uma forma da gente se ajudar de alguma forma, né? Dentro desses aspectos e entendendo quem eu sou, né? Para depois eu pensar na busca de um padrão estético, de um padrão mais social. Eu posso, Carla, eu tenho o direito de... eu faço botox, eu faço estímulo de colágeno, eu vou à academia. Isso não é errado, mas isso não pode me causar um sofrimento. Se eu não fizer, eu não posso deixar de sair, ou de trabalhar, ou de fazer as coisas, porque eu não estou do jeito que eu gosto, ou do jeito que eu tenho que ficar, uma regra que eu coloquei na minha cabeça. Está muito associado a isso. Esse é o ponto-chave, né? O jeito que eu quero por mim mesma, não porque alguém apontou ou porque a sociedade diz que tem que ser de tal forma, né? Até quando a gente discute, Carla, sobre a sociedade, as pessoas elas não pensam dessa maneira. Eu vou ficar porque, eu não quero pensar na sociedade. A gente não pensa.
a gente apenas é influenciado. Então, eu faço por mim mesmo, né? Eu faço por mim mesmo, mas eu estou colocando essa regra porque lá no fundo eu estou recebendo uma influência de como precisa ser. E o quanto as pessoas que nós consumimos na internet influenciam, por isso que são os famosos influenciadores, influenciam a forma como eu sou ou como eu me coloco em sociedade. Porque, mais uma vez, eu preciso buscar um encaixe. Maravilha, Débora, eu agradeço a sua participação, por compartilhar com a gente aqui o seu conhecimento. Eu agradeço essa oportunidade incrível de estar aqui no Ponto de Vista e de falar deste assunto tão importante para a sociedade, para a mulher. Eu acho que o recado que eu gostaria de deixar, Carla, é que as pessoas busquem sim a parte estética, né, mas de uma forma saudável, em que elas consigam perceber que é sobre quem elas são, de fato, e não sobre aquilo que eu quero mostrar para os outros. Maravilha, muito obrigada. O Ponto de Vista de hoje termina por aqui, mas você aí das telas continua acompanhando a programação da TV Câmara. Tchau!